E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, a questão de umas 2 semanas eu recebi uma demanda que era para falar das bikes tipo gravel, e é isso que nós vamos estar tratando nesse vídeo. E vamos que tem assunto. Bom, vamos falar sobre a bike gravel, vamos começar a intercalar os assuntos aí. A bike gravel literalmente tem o DNA das bikes speeds. Para alguns fornecedores e fabricantes, a linha gravel é um dos tipos de bike speed. Aí você tem lá race, triathlon, você tem aero, você tem endurance e também tem gravel. Bom, continuando, né? A bike tipo gravel, ela foi concebida para atender duas situações: um pedal em estrada asfaltada e um pedal também em estrada não asfaltada. Mas antes de entrar nesse assunto da gravel, eu queria passar a minha experiência pedalando em estrada não asfaltada com a minha bike speed. Eu tenho uma bike speed que é do tipo endurance. Essa bike do tipo endurance, ela já é diferente das bikes speed voltadas para corrida, voltadas no geral para desempenho. Ela é uma bike mais confortável, essa de endurance, e ela foi concebida para pedais de longa distância. Ela tem um pneu 700 por 25, que já é um pneu mais largo do que os pneus dessas bikes voltadas para performance, né? E aí eu peguei minha bike e fui entrar numa estrada de cascalho, de terra batida. Moçada, foi punk, porque esse pneu 700 por 25 ele é muito fino para poder rodar em cascalho e com pedra. Então na reta já foi complicado. Eu recebia toda a trepidação e tinha que, além disso, ficar mantendo o controle o tempo inteiro e preocupado aonde que o pneu ia passar. Quando chegou numa descida foi pânico total. Não deu para descer com a bike solta, tive que descer devagarzinho com medo de tomar um tombo daqueles bem fortes. Eu trago esse assunto da minha bike speed do tipo endurance porque agora a bike gravel tem outra proposta. Vamos dar uma olhada nesse quadro de comparação entre dois quadros que são ambos da fábrica Cannondale. Vamos dar uma olhada rápida num pequeno comparativo que eu desenvolvi. Basicamente eu peguei dois quadros da Cannondale. Um deles, o quadro é da Synapse. A Synapse é uma bike do tipo Endurance. E o outro quadro é um quadro da Gravel. As diferenças começam quando você observa que no quadro da Gravel você tem a possibilidade de colocar pneus bem mais largos do que no quadro da bike de Endurance. Então você já pode ter pneu 700 por 47, 700 por 45, mas tem um pneu que vale a pena registrar, que é o 700 por 38, que você pode usar no gravel, que ele equivale a aproximadamente um pneu de 1.8 polegadas no mountain bike. Outro ponto que tem que ser salientado é que no quadro da gravel a postura do ciclista é mais cômoda que quando você está utilizando um quadro da Synapse. Por sua vez, o quadro da Synapse é muito mais confortável que os demais modelos de bike do tipo race, triathlon e aí entre outros aí. Outro aspecto que merece ser colocado é que o entre-eixos da Gravel é maior que o entre-eixos da Synapse, e isso traz um conforto bem maior. Se a Synapse já tinha a proposta de dar um conforto maior em relação às outras bikes speeds, tipo race e triathlon, a Gravel sai ganhando de uma forma muito interessante, oferece um entre-eixos bem maior, o que facilita bastante você fazer pedais, tanto em estradas asfaltadas como em estradas não asfaltadas. Bom, voltando um pouco no tempo, ocorre que começaram a acontecer provas fora de estrada utilizando bikes speeds. Então começaram a se adaptar a bike speed, porque essas provas exigiam alta performance, bikes leves, até porque em determinados momentos os ciclistas tinham que carregar a bike dependendo dos obstáculos. E aí se adaptou às bikes speed. Esse tipo de prova foi conhecida como ciclocross
e aconteceram muitas provas e até hoje acontecem. São provas muito interessantes. A partir dessas provas começaram a aparecer demandas de mercado que foram atendidas com a criação do conceito Bikes Gravel. Então a Gravel ela veio numa sucessão de melhorias, ok? A bike Gravel é uma bike já mais ajustada, com um quadro mais alongado, ela não é tão agressiva, não é tão arisco como a bike de ciclocross. Bike ciclocross é muito mais direcionada para a competição. Vale ressaltar que no caso das bikes Gravel, elas permitem o uso de pneus bem largos, né? Isso traz uma comodidade muito grande, até porque a bike Gravel, como ela tem o DNA das bikes Speeds, ela não tem a parte de amortecimento. O amortecimento é feito pelo quadro e pelos pneus. A sua postura numa bike Speed, ela é bem arrojada. Numa mountain bike, ela já é mais tranquila. E a bike Gravel fica no meio termo das duas. Ela consegue te dar uma posição adequada, não tão arisca, não tão forte como numa bike Speed e não tão relaxada como numa mountain bike. Então ela está ali no meio. A vantagem da Gravel é que ela tem um guidão e aí tem aquele drop, né, que é aquela curva das bikes Speed, mas ela tem esse drop mais aberto. Por quê? Porque quando você está numa descida, você precisa ter mais ponto de equilíbrio. Então o fato de estar mais aberto seria, entre aspas, equivalente ao mountain bike, que ele fica literalmente, você está mais aberto. E isso é possível com esse tipo de uso do drop, que é um drop mais aberto do que uma bike Speed. A bike Speed, o drop é já mais fechado, porque ele está buscando o desempenho. Agora, uma das características da bike Gravel é que quem faz pedais de longa distância, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, leva lá o seu alforge, leva lá suas mochilas, quer levar bagagem. Então ela permite pontos de fixação ou furação adequada para você colocar esses elementos a mais que você vai levar durante o seu pedal. Eu confesso que do jeito que eu pedalo, uma Gravel me atenderia mesmo em pedais em estrada asfaltada. Eu não estou buscando vencer prova, não estou buscando desempenho forte. Eu estou a fim de melhorar a qualidade de vida, de curtir o pedal. Então eu tenho um pouco mais de arrasto, ela ser um pouco mais lenta do que uma bike Speed normal, para mim seria tranquilo. Até porque com pneus mais largos eu começo a ganhar mais segurança, principalmente em curvas fechadas. Com mais pneu você tem mais contato com o solo e consequentemente você tem um pouco mais de ganho no equilíbrio. Evidente que existe uma perda, eu vou estar com uma bike no asfalto mais lenta do que uma bike Speed, mas até aí tranquilo, que normalmente eu estou mais lento, não tem crise não. E numa estrada de terra batida, eventualmente eu posso fazer também com segurança e com maior tranquilidade. Evidente, moçada, que você tem que analisar muito bem como é que vai ser o seu pedal. Se você pedala muito por estradas não asfaltadas, terras de chão batido, cascalho, pô, a Gravel é uma boa indicação. Porém, uma mountain bike pode te atender muito melhor. Mountain bike tem muito mais amortecimento e você, dependendo do trajeto, do nível de irregularidade do solo, você chega mais inteiro com uma bike MTB. Agora, a Gravel ela não é adequada para alguns usos, né? Se bem que você pode usar. Então, vou fazer trilha com Gravel. Epa, dá para fazer? Provavelmente dá, dependendo da pessoa, do grau de habilidade que ela tem de fazer, se desviar dos buracos, desviar das ranhuras, assim por diante, eu consigo fazer. Mas a Gravel, literalmente, ela não foi concebida para isso. Ela pode também fazer, mas não foi concebida para isso. Bom, moçada, eu entendo que eu passei o que eu esperava nesse vídeo. Bom, moçada, é isso. Espero ter respondido a demanda, né? Não é dúvida, a demanda que eu recebi. Se você tem alguma sugestão, quer fazer para um novo tema de vídeo ou para tirar alguma dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários.
ou manda um e-mail para essa caixa postal. É isso, espero que tenham curtido. Curtiu, dá o like e vamos que vamos!